A mansão erguia-se imponente no topo da colina em São Paulo, um bastião de vidro e concreto que cortava o céu nublado da manhã. O ar úmido carregava o cheiro de chuva recente, misturado ao perfume das flores exóticas no jardim bem cuidado. Dentro daquelas paredes, Isabela Vasconcelos, de 35 anos, sentia-se como uma prisioneira em seu próprio império. Viúva há apenas 6 meses, desde que o marido, o magnata da indústria farmacêutica, sucumbira a um infarto fulminante, ela herdara não só bilhões, mas também um vazio que ecoava em cada cômodo vazio. Isabela acordava cedo, como sempre, mas os dias se arrastavam em uma rotina mecânica. O quarto principal, com sua cama king size e lençóis de seda egípcia, parecia um túmulo luxuoso. Ela se vestia com um hobby de cachemir, olhando pela janela panorâmica para a cidade que se estendia abaixo. Avenidas congestionadas, favelas contrastando com arranha-céus reluzentes, o pulsar desigual de uma metrópole que devorava sonhos e cuspia injustiças. Seu bebê, Sofia, de apenas 4 meses, choramingava no berço ao lado, um lembrete vivo da vida que seu marido deixara para trás. Amamentar Sofia era um dos poucos momentos de conexão genuína que Isabela ainda tinha, mas a exaustão a consumia. As noites em claro, as reuniões com advogados e acionistas, o peso de gerir um conglomerado que empregava milhares, tudo isso a deixava esgotada. Uma mulher forte por fora, mas frágil como vidro por dentro. Naquela manhã, o sol tentava romper as nuvens, filtrando raios pálidos pelo hall de entrada. Isabela desceu as escadas em espiral, os pés descalços tocando o mármore frio italiano. A casa, com seus 800 metros quadrados, era um labirinto de opulência. Quadros de artistas brasileiros nas paredes, uma cozinha equipada como um laboratório de alta tecnologia e uma equipe de funcionários que se movia como sombras eficientes. Entre eles, destacava-se João, o mordomo. Aos 42 anos, João era um homem negro de pele escura e olhos profundos, com mãos calejadas que contavam histórias de uma vida bem diferente da dela. Contratado há 5 anos por seu marido, ele viera das periferias de São Paulo, onde crescera em uma favela lotada, filho de uma costureira e um operário desempregado. João falava pouco, mas suas ações eram precisas. Preparava o café com torra artesanal, organizava a agenda dela com eficiência militar e cuidava da casa como se fosse sua própria. Enquanto Isabela se dirigia à cozinha, ouviu o choro de Sofia ecoando do andar de cima. Suspirou, o peito apertado pela culpa de não ter subido imediatamente. João deve estar cuidando dela, pensou, grata pela presença dele. João sempre fora o mais dedicado. Nos primeiros dias após a morte do marido, fora ele quem a ajudara a lidar com o luto, trazendo chás calmantes e ouvindo seus silêncios sem julgar. Mas naquela casa, as barreiras sociais eram invisíveis, mas reais. Ele, o empregado negro de origem humilde. Ela, a herdeira branca e privilegiada. João nunca reclamava das longas horas, dos olhares enviesados de convidados que o viam como apenas o mordomo, ou da discriminação sutil que enfrentava ao lidar com fornecedores que o ignoravam em favor dela. Curiosa, Isabela subiu as escadas em silêncio, os degraus rangendo levemente sob seu peso. O berçário ficava no final do corredor, uma suíte decorada em tons pastéis, com brinquedos caros espalhados e um mobile de estrelas girando devagar. A porta estava entreaberta e ela parou, espiando pela fresta. O que viu a congelou no lugar. João estava sentado na poltrona de amamentação, a blusa do uniforme desabotoada no peito, segurando Sofia contra si. O bebê, com os olhinhos fechados em alívio, sugava vorazmente de um frasco improvisado. Não, aquilo não era um frasco comum. Isabela piscou, o coração acelerando. João, com uma expressão de ternura absoluta, parecia amamentando. Mas como? Seus seios, expostos em um gesto de vulnerabilidade que ela nunca imaginara possível, eram reais, inchados, e Sofia mamava deles como se fosse a coisa mais natural do mundo. O quarto cheirava a leite morno e sabão de bebê, e João murmurava uma canção de ninar em português,
misturado com gírias da periferia, sua voz grave e reconfortante ecoando suavemente. Isabela sentiu o mundo girar. Seu mordomo, o homem que limpava sua casa e servia suas refeições, era uma mulher? Não, aquilo não fazia sentido. João era homem, ou pelo menos sempre fora tratado como tal. Mas ali, naquele momento íntimo, a verdade se revelava. Ele carregava um segredo profundo, uma identidade que desafiava as normas rígidas da sociedade brasileira, onde ser transgênero ainda era sinônimo de luta diária contra preconceito, violência e exclusão. Hormônios, cirurgias parciais, uma vida dupla para sobreviver. Tudo isso para manter o emprego, para não perder o teto que construíra com suor. E agora, por algum milagre da biologia ou da persistência humana, ele amamentava seu bebê, nutrindo Sofia com o próprio corpo, em um ato de amor que transcendia gêneros e classes. O choque a paralisou. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de repulsa, mas de uma mistura de empatia e confusão. Como ela não notara? Os anos de serviço leal, as noites em que ele cuidava de Sofia quando ela desabava de cansaço, as histórias que ele contava sobre sua infância pobre, fugindo da fome e da violência nas ruas de Paraisópolis. João, ou Joana, como talvez se chamasse em segredo, havia se tornado parte da família sem que ela percebesse o preço que pagava por isso. A sociedade lá fora, com suas leis em evolução, mas preconceitos enraizados, o condenaria. Na mídia, seria escândalo, perda de tudo. Isabela recuou devagar, o coração batendo forte contra as costelas. Desceu as escadas, a mente em turbilhão. Na cozinha, sentou-se à ilha de granito, o café esfriando intocado. O que fazer? Confrontá-lo? Demitir? Ou entender? Pela primeira vez em meses, sentiu algo além do luto. Uma faísca de curiosidade humana, de compaixão por alguém que, como ela, lutava para sobreviver em um mundo desigual. Enquanto isso, no berçário, João ergueu Sofia para o ombro, arrotando-a com gentileza. Seus olhos se encheram de uma lágrima solitária. "Você é minha salvação, pequena", sussurrou, ignorando o peso do segredo que carregava. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando nas janelas, como se o céu chorasse pelas injustiças não ditas. Aquele momento, capturado em silêncio, estava prestes a mudar tudo. A chuva caía em lençóis grossos sobre São Paulo, transformando as avenidas em rios de asfalto reluzente. Da janela da cozinha, Isabela via o tráfego engarrafado na Marginal Pinheiros, os motoristas buzinando em fúria enquanto gotas tamborilavam no vidro temperado. O ar dentro da mansão estava úmido, carregado pelo aroma de café moído e pão fresco que João preparara mais cedo. Mas ela mal tocara na xícara, os dedos frios entrelaçados ao redor da porcelana fina. Sua mente rodava como um carrossel descontrolado. Imagens de João, ou quem quer que ele fosse de verdade, segurando Sofia, o leite escorrendo pelo queixo do bebê, a voz grave cantando uma canção que ecoava das ruas da favela. O relógio na parede marcava 9 horas, e o dia já se arrastava como uma sentença. Isabela se levantou, o robe de cachemir roçando as pernas nuas, e caminhou até o hall. O som dos passos dela ecoava no piso de madeira nobre, misturando-se ao gotejar distante da chuva. Ela hesitou na base da escada, o coração apertado como se estivesse prestes a pisar em brasas. Subir de novo significava enfrentar o que vira, romper o véu de normalidade que mantinha sua vida intacta. Mas ignorar? Isso seria trair a lealdade que João demonstrara nos piores dias, quando o corpo de seu marido jazia frio na funerária e ela mal conseguia se levantar da cama. No berçário, João terminava de vestir Sofia com um macacãozinho de algodão orgânico, os movimentos precisos e carinhosos. Seus seios ainda doíam, inchados pelo leite que produzira graças a uma combinação teimosa de hormônios e determinação. Um segredo que custara anos de consultas clandestinas em clínicas periféricas, onde médicos olhavam para ele com pena ou desconfiança. Ele abotoou a blusa do uniforme com cuidado, sentindo o tecido úmido contra a pele. Aos 42 anos, João,
ou Joana, como se chamava nos sonhos que mal ousava sonhar, havia aprendido a sobreviver dobrando-se às expectativas alheias. Crescer em Paraisópolis, onde a violência das gangues e a fome diária moldavam as almas, ensinara que a sobrevivência exigia máscaras. Ser homem no trabalho, mulher no espelho empoeirado do quartinho dos empregados. O emprego na mansão Vasconcelos era sua âncora, salário decente, teto seguro, e agora Sofia, que o fazia sentir vivo de um jeito que nem os hormônios conseguiam. Um rangido na porta o fez congelar. Isabela entrou devagar, os olhos vermelhos de quem chorara em silêncio. João, eu vi você lá em cima, disse ela, a voz trêmula parando a uma distância segura, como se temesse contaminar-se com a verdade. O quarto parecia menor agora. O mobile de estrelas pausando seu giro lento, o cheiro de talco infantil pairando no ar. João ergueu o olhar, os olhos escuros se estreitando em pânico contido. Ele pegou Sofia no colo, embalando-a como um escudo. Senhora Isabela, não era pra... Começou a voz rouca, gírias da quebrada escapando involuntariamente. Eu só estava ajudando. A pequena estava com fome. E você? Você estava cansada. Ele baixou a cabeça, os ombros tensos esperando o inevitável. A demissão, o escândalo, o fim de tudo que construíra com unhas e dentes. Isabela se aproximou, sentando-se na beira da cama king size, coberta de lençóis brancos. O colchão afundou levemente, e ela estendeu a mão hesitante, tocando o braço dele. A pele de João era quente, marcada por veias salientes de quem carregava pesos invisíveis. Como? Por quê? Eu não entendo, João. Você é... As palavras travaram na garganta, presas pelo medo de ofender, de julgar. Ela pensou nos jantares formais onde ele servia pratos gourmet sem pestanejar, nos dias em que limpava a cozinha após festas de acionistas que o tratavam como ar. Eu confiei em você, com Sofia, com tudo. Mas isso muda as coisas? João sentou-se na poltrona, Sofia adormecendo em seu peito. A chuva lá fora intensificava, batendo nas vidraças como aplausos irônicos. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo. Eu nasci Joana, na favela, num barraco de lata onde a água entrava pela porta. Minha mãe costurava para fora. Meu pai bebia o que sobrava. Cresci correndo de bala perdida, sonhando em ser quem eu era de verdade. Mas o mundo não perdoa, né? Aqui em São Paulo, ser trans é sinônimo de rua, de violência. Eu fiz a transição parcial, hormônios comprados no mercado negro, cirurgias que doíam mais que parto. Mas para trabalhar, para sobreviver, eu me tornei João. O mordomo forte, o negro que não reclama. Seus olhos se umedeceram, mas ele piscou as lágrimas para longe. Com Sofia. Os remédios me deixaram assim. Leite. Eu não planejei, mas quando ela chorou e você estava quebrada pelo luto, eu quis ajudar, como se ela fosse minha. Isabela ouviu, o peito apertado pela empatia que crescia como uma onda. Ela se lembrou das próprias noites, sozinha no quarto vazio, o marido ausente mesmo em vida, obcecado pelo império farmacêutico que agora ela gerenciava. Reuniões em salas envidraçadas no centro, onde executivos brancos a olhavam com dúvida, questionando se uma viúva frágil aguentaria. A pobreza que João descrevia ecoava as histórias que ela lera em relatórios sociais. Favelas crescendo ao lado de condomínios de luxo, onde a dignidade era o primeiro luxo perdido. Eu não sabia, murmurou ela pegando a mão dele. Todo esse tempo você carregando isso sozinho, aqui nesta casa. Você é família, João. Joana, quem quer que você seja. Ele a olhou surpreso, a vulnerabilidade rachando a armadura. Mas e agora? Os outros empregados, os advogados, a mídia. Se souberem, eu perco tudo. Volto para a rua para mendigar embaixo da ponte. A voz dele tremia, ecoando as noites em que jovem dormira em abrigos lotados, fugindo de olhares que prometiam dor. Isabela apertou a mão dele, sentindo pela primeira vez em meses uma faísca de força. Não vai acontecer. Eu cuido de você. De nós.
Ela pegou Sofia do colo dele, o bebê se aninhando em seu peito, mas agora o gesto parecia compartilhado, uma ponte entre mundos. Lá fora, a chuva amainava, revelando o sol fraco sobre a cidade desigual. Naquele momento, no berçário iluminado por lâmpadas suaves, algo se transformava. Não um milagre, mas um ato de compaixão crua, o primeiro passo para desmontar as barreiras que os separavam. Joana, sentiu o peso aliviar só um pouco, enquanto Isabela via pela primeira vez, além do próprio luto, as cicatrizes de quem a servia em silêncio. A mansão, outrora um túmulo, começava a pulsar com vida nova, frágil, mas real. Os dias seguintes na mansão, Vasconcelos se desenrolaram como um equilíbrio precário sobre uma corda bamba, com a chuva de São Paulo dando lugar a um sol tímido que filtrava pelas janelas altas, iluminando poças refletoras nas ruas lá embaixo. Isabela acordava com o canto distante de pássaros no jardim, mas agora o berçário não era mais um cômodo isolado. Era o epicentro de uma rotina compartilhada, frágil como o vapor que subia da xícara de chá que João preparava todas as manhãs. Aos 35 anos, ela se via mudando. O hobby de cachemir dava lugar a roupas mais simples, jeans e blusas soltas, como se o peso do luto estivesse se dissipando aos poucos, substituído por uma curiosidade humana que a impulsionava a questionar o mundo além das paredes de vidro. Naquela tarde, o ar da cidade carregava o cheiro de asfalto quente, misturado ao fedor de lixo acumulado nas calçadas da Vila Madalena, onde Isabela dirigia seu SUV blindado para uma reunião improvisada com advogados no centro. João ficara na mansão, cuidando de Sofia, mas pela primeira vez ela o convidara para almoçar com ela depois, não como empregado, mas como... o quê? Amigo? Família? A ideia a inquietava, ecoando as desigualdades que via da janela. Favelas subindo as encostas do Morumbi, contrastando com os prédios corporativos reluzentes na Avenida Paulista, onde executivos em ternos caros ignoravam os camelôs que vendiam água mineral sob o sol impiedoso. De volta à mansão, por volta das 5 da tarde, o sol poente tingia o hall de entrada de tons alaranjados, projetando sombras longas no piso de mármore. Isabela encontrou João na cozinha, os braços mergulhados na pia de aço inoxidável, lavando pratos com uma eficiência que mascarava o cansaço em seus olhos. Sofia dormia no carrinho ao lado, o rostinho sereno, o peito subindo e descendo em ritmo calmo. João. Ou Joana. Como você prefere que eu te chame agora? Perguntou ela, aproximando-se devagar, o som de seus saltos ecoando como um convite hesitante. Ele secou as mãos no pano de prato, os dedos calejados pausando no ar. Aos 42 anos, Joana, pois era assim que se sentia no silêncio da própria mente, olhava para Isabela com uma mistura de gratidão e medo, como um animal selvagem testando a armadilha. João aqui na casa, pros outros. Joana, só quando for só nós. É mais seguro assim, senhora. A rua lá fora não entende essas coisas. Sua voz era grave, carregada com o sotaque da periferia, as palavras saindo como se doesse admiti-las. Ele pensou nas noites em Paraisópolis, onde o barulho de tiros distantes era trilha sonora do sono, e mães como a dele costuravam sonhos impossíveis à luz de vela. Isabela assentiu, sentando-se na banqueta alta da ilha central, o granito frio contra os cotovelos. Eu entendo. Ou pelo menos estou tentando. Hoje, na reunião, os advogados falaram sobre expandir a empresa para o interior, fábricas em cidades pobres como onde você cresceu. Mas eles só veem números, não as pessoas. Fome, falta de remédios. É como se o mundo que eu herdei ignorasse tudo isso. Ela pausou, os olhos fixos nos dele, vendo as linhas de preocupação que o tempo e o preconceito haviam gravado em sua pele escura. Conte mais sobre você, Joana. Sobre como chegou até aqui. Joana hesitou, mas o peso do segredo compartilhado a impelia adiante. Ela se sentou ao lado dela, um gesto inédito que quebrou o protocolo invisível da casa. Eu vim para São Paulo com 18 anos, fugindo de um pai que batia na minha mãe e em mim por ser diferente. Na favela, ser trans é como carregar uma placa de alvo nas costas.
Eu trabalhava de diarista, limpando casas de rico, mas sempre ouvia os sussurros: "Olha aviado aí." Uma vez um patrão me demitiu na hora porque viu meus remédios no banheiro. Fui para a rua, dormi em abrigos cheios de gente como eu, prostitutas, pedintes, vítimas de bala perdida. Foi seu marido quem me contratou há 5 anos. Ele viu algo em mim e disse que lealdade valia mais que aparência, mas eu nunca contei nada, para não perder isso tudo. Seus olhos se umedeceram, e ela piscou rápido, o peito apertado pela memória do primeiro salário que mandara para a mãe, ainda viva, costurando em um barraco úmido. Isabela ouviu em silêncio, o coração se contraindo com a empatia que crescia como raízes profundas. Ela pensou em sua própria vida, casada jovem com um homem que via nela uma extensão do império, não uma parceira. O luto que a isolara em uma bolha de luxo, enquanto o mundo lá fora gritava por justiça. Você salvou Sofia, Joana, e de certa forma salvou a mim também. Eu estava afundando, sozinha com esse vazio. Agora, quero ajudar, de verdade. Ela se levantou, indo até o armário e pegando uma garrafa de vinho tinto, um gesto simples que simbolizava a ponte entre elas. Serviu 2 taças, o líquido rubro girando como sangue vital. Mas o momento de paz foi interrompido pelo toque do celular de Isabela. Era o chefe de segurança, alertando sobre um repórter xereta, rondando o portão da mansão. Um abutre da mídia sensacionalista, farejando fofocas sobre a viúva bilionária. Eles estão atrás de qualquer escândalo, murmurou ela, o pânico subindo como bile. Joana se levantou, os punhos cerrados. Se souberem de mim, é o fim. A imprensa transforma gente como eu em monstro. Já vi amigos serem expostos, perderem tudo: emprego, família, vida. Isabela desligou o telefone, o rosto endurecido pela determinação que o luto quase extinguira. Não vão saber. Eu cuido disso. Amanhã vou ao escritório e começo a mudar as coisas por dentro. A empresa tem programas sociais. Posso expandi-los para ajudar pessoas como você nas favelas. E aqui? Você não é mais só mordomo, é parte disso. Ela tocou o ombro de Joana, sentindo a tensão ali, como cordas de violão esticadas ao limite. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia sob um céu estrelado rarefeito pela poluição, Joana preparou o jantar na cozinha iluminada por luzes LED suaves. Feijão com arroz, um prato simples da infância dela, misturado a ingredientes gourmet da despensa. Sofia choramingou no berçário, e as duas subiram juntas, Isabela amamentando a bebê, enquanto Joana cantava baixinho uma canção de ninar da quebrada, as vozes se entrelaçando em harmonia improvisada. Pela primeira vez, a mansão não ecoava vazia, pulsava com conversas sussurradas sobre sonhos adiados, injustiças diárias e a resiliência que as unia. Lá fora, as luzes de São Paulo piscavam como estrelas caídas, iluminando contrastes brutais. Mansões no alto, periferias no escuro. Joana sentiu uma faísca de esperança, fraca, mas real, enquanto Isabela via no reflexo da janela uma versão de si mesma transformada, não mais prisioneira do luto, mas aliada na luta de outra. O jantar foi servido à mesa da sala de jantar, pela primeira vez sem formalidades, e as taças tilintaram em um brinde silencioso à compaixão que começava a reescrever suas vidas. Mas o repórter no portão era só o primeiro sussurro de tempestade. O verdadeiro teste viria, testando os laços que mal haviam se formado. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, o tipo de dia em que a umidade grudava na pele como uma segunda camada de suor. E o tráfego na marginal Tietê rugia como um animal faminto. Isabela dirigia seu SUV preto pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, os arranha-céus de vidro refletindo o sol fraco que tentava romper as nuvens. Dentro do carro, o ar-condicionado zumbia suavemente, mas ela sentia um frio interno, como se o brinde da noite anterior tivesse sido uma ilusão passageira. O celular vibrou no console, uma mensagem do chefe de segurança confirmando que o repórter fora embora, mas com uma nota de advertência. Ele pode voltar. Está farejando algo sobre a herdeira Vasconcelos e mudanças na empresa. Ela apertou o volante, os nós dos dedos brancos.
Mudanças. Sim, era hora de começar. No escritório da Vasconcelos Farmacêutica, um prédio imponente no Itaim Bibi com lobby de mármore e paredes cobertas de prêmios industriais, Isabela entrou como uma força renovada. Aos 35 anos, vestida em um tailleur cinza que contrastava com sua pele clara e olhos inchados de noites mal dormidas, ela ignorou os olhares curiosos dos executivos. A sala de reuniões era um aquário de egos. Homens de meia-idade internos italianos, discutindo lucros trimestrais enquanto gráficos projetados em telas LED piscavam números bilionários. Precisamos expandir para o interior, disse ela, a voz firme, cortando o ar carregado de café forte e colônia cara. Fábricas em cidades como Sorocaba ou Ribeirão Preto, mas com programas reais de inclusão, treinamento para moradores de favelas, remédios gratuitos para os pobres. Não só filantropia de fachada, mas mudança de verdade. Um dos diretores, um homem branco de bigode grisalho chamado Roberto, ergueu a sobrancelha, o tom condescendente ecoando as salas de reunião que ela conhecia desde o casamento. Senhora Vasconcelos, isso soa nobre, mas os acionistas querem retornos, não caridade. E quem vai gerenciar? Precisamos de gente confiável, não. Elementos instáveis da periferia. As palavras pairaram, carregadas de preconceito velado, e Isabela sentiu o estômago revirar. Elementos instáveis. Como Joana, limpando casas para sobreviver, ou as mães em Paraisópolis que costuravam à noite para alimentar filhos famintos. Ela pensou na conversa da véspera, na voz rouca de Joana descrevendo abrigos lotados e olhares que cortavam como facas. Confiança se constrói, Roberto. E instabilidade. Eu sei o que é carregar segredos para sobreviver neste país desigual. Vamos implementar isso, ou eu mesma cuido. A reunião terminou com murmúrios relutantes, e Isabela saiu para o terraço envidraçado, o vento úmido da cidade batendo em seu rosto. Lá embaixo, a Avenida Rebouças fervilhava. Ônibus lotados com trabalhadores da Zona Sul, camelôs vendendo capas de chuva baratas sob a garoa fina que começava a cair. Ela ligou para Joana, o telefone pressionado ao ouvido como um talismã. Como está Sofia? E você? O repórter. Eu cuidei, mas precisamos conversar sobre o que vem pela frente. De volta à mansão, no final da tarde, o sol poente tingia o jardim de tons avermelhados, as flores exóticas balançando ao vento, que carregava o cheiro de terra molhada e fumaça distante de churrascos nas periferias próximas. Joana estava no quintal, empurrando o carrinho de Sofia devagar, os pés em sapatos gastos pisando o gramado impecável. Aos 42 anos, ela vestia o uniforme habitual, calça preta e camisa branca, mas agora o tecido parecia menos uma prisão, mais uma armadura escolhida. Sofia gorgolejava, as mãozinhas gorduchas estendendo-se para o ar, e Joana sorriu, um raro momento de paz em meio ao turbilhão interno. A noite anterior fora um divisor. O jantar simples, as taças de vinho, a sensação de ser vista não como o mordomo, mas como Joana, com cicatrizes e sonhos. O som do portão automático abrindo a fez virar. Isabela desceu do carro, o salto ecoando no cascalho, e se aproximou com um sorriso cansado. Eu voltei cedo. Queria te ver. Elas caminharam juntas para a varanda coberta, onde cadeiras de vime e uma mesa de ferro forjado ofereciam refúgio da garoa. Sofia adormeceu no carrinho e Joana serviu suco de laranja fresco, as mãos tremendo levemente, não de medo, mas de uma vulnerabilidade nova. Como foi no escritório? Eles te ouviram? Isabela sentou-se cruzando as pernas, o tailleur amarrotado pelo dia. Ouviram, mas resistem. É como se o mundo deles não admitisse que gente como você, como tantos na favela, merece mais que migalhas. Falei de inclusão, de ajudar trans e pobres com empregos dignos. Mas Roberto, aquele diretor, me olhou como se eu fosse louca. Elementos instáveis, ele disse. Ela imitou o tom pomposo, mas os olhos se encheram de raiva genuína. Me fez pensar em você, Joana, em como você escondeu tudo para me servir, para não ser jogada fora como lixo. Joana baixou o olhar para o copo, os dedos traçando a borda úmida.
O vento trouxe o som distante de sirenes na cidade, um lembrete das ruas violentas que ela deixara para trás. Eu sei como é isso. Na favela, ser trans é pior que ser pobre. Minha mãe me escondeu dos vizinhos, dizia que eu era doente. Aos 20, eu saí de casa depois de uma surra do meu tio. Ele achava que eu envergonhava a família. Dormi na Rua da Consolação, pedindo esmola perto da catedral, enquanto turistas tiravam fotos como se eu fosse atração. Um dia, uma ONG me ajudou com hormônios, mas o preço era alto. Clínicas escondidas, remédios falsos que doíam no estômago. Trabalhei de tudo. Manicure em salões que me demitiam por não combinar, depois como entregadora de bicicleta na chuva, desviando de buracos e motoristas que me xingavam de aberração. As palavras saíam baixas, carregadas de um sotaque que misturava o português formal da mansão com gírias da quebrada. Aberração. Xingavam. Ecoando as noites em que ela se encolhia em cantos escuros, o corpo mudando, mas o medo permanecendo o mesmo. Isabela ouviu, o peito apertado pela empatia que agora era uma ferida aberta. Ela estendeu a mão, tocando a de Joana sobre a mesa, a pele escura e calejada contrastando com a dela macia de manicures semanais. Você não é aberração. É forte, mais que eu que herdei tudo e quase me afoguei no luto. Sofia te ama, e eu. Eu te vejo agora. Quero te ajudar de verdade. Não só aqui, mas lá fora. Joana ergueu os olhos, lágrimas brilhando, mas não caindo. Ajudar como? Se a mídia souber, sou manchete. Mordomo trans na casa da bilionária. Perco o emprego, volto pra rua. E você? Os acionistas te derrubam por fraternizar com a empregada. A voz dela tremia, mas havia uma faísca de desafio, forjada nas ruas, onde a sobrevivência era diária. Isabela se inclinou para a frente, o vento bagunçando seus cabelos castanhos. Então mudamos isso juntas. Amanhã vou anunciar um programa na empresa. Apoio a trans e comunidades pobres. Você pode me ajudar a planejar em segredo. E aqui. Você não é mais só empregada. Fica como quiser, sem uniforme se não quiser. Sofia precisa de nós duas. Ela pausou, o coração acelerando com o risco. Mas o repórter, ele ligou para o escritório hoje. Está cavando. Se ele aparecer de novo, eu confronto. A garoa se intensificou, tamborilando no telhado da varanda, enquanto Joana processava as palavras. Pela primeira vez, sentiu não só alívio, mas uma aliança real. Duas mulheres, de mundos opostos, unidas contra o preconceito que as esmagava. Tá bom, Isabela, mas se der merda, eu protejo você também, como protegi Sofia. Elas se abraçaram ali, breve mas firme, o cheiro de chuva misturando-se ao perfume de Joana, um gesto simples que rachava as barreiras de classe. Naquela noite, enquanto a cidade pulsava com luzes neon e o som abafado de funk ecoando das favelas distantes, Isabela deitou Sofia no berço, Joana ao lado, cantando uma canção antiga da mãe dela. "Ô menina, não chora, o sol vai voltar." As vozes se fundindo em uma melodia de esperança frágil. Mas no celular de Isabela, uma notificação piscou. Uma mensagem anônima do repórter, com uma foto borrada do portão da mansão. "Eu sei de um segredo grande. Vamos conversar?" A tempestade se aproximava, testando os laços recém-forjados, mas pela primeira vez, elas não estavam sozinhas. A garoa da noite anterior dera lugar a um sol implacável que queimava o asfalto de São Paulo, transformando as ruas do Morumbi em um caldeirão de calor úmido e escapamentos de carros. Isabela acordou com o celular vibrando insistentemente na mesa de cabeceira, o quarto principal banhado pela luz filtrada pelas cortinas de linho. Aos 35 anos, ela se sentou na cama, os cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros, e leu a mensagem novamente. "Eu sei de um segredo grande. Vamos conversar." O anexo era uma foto granulada do portão da mansão, tirada de ângulo suspeito, como se o repórter tivesse se escondido entre as árvores do jardim vizinho. O coração dela acelerou, um pânico frio subindo pela espinha. Não era só curiosidade jornalística, era uma ameaça velada, o tipo que podia explodir em manchetes sensacionalistas, destruindo não só sua reputação, mas a frágil paz que construíra com Joana.
Ela desceu as escadas em silêncio, o piso de madeira rangendo sob os pés descalços, o ar da casa carregado pelo aroma de café fresco que Joana preparava na cozinha. A mansão parecia menor naquela manhã, as paredes de vidro refletindo o céu azul sem nuvens, mas Isabela via apenas sombras de perigo. No quintal, Sofia brincava no tapete de grama sintética, as mãozinhas gorduchas batendo em um chocalho colorido, enquanto Joana varria folhas secas com movimentos ritmados, o uniforme impecável escondendo as curvas que os hormônios insistiam em moldar. Aos 42 anos, Joana ergueu o olhar ao ouvir os passos, os olhos escuros alertas como os de quem crescera atenta às sirenes distantes. Isabela, o que houve? Você tá com cara de quem viu fantasma, disse Joana largando a vassoura contra a parede de tijolos aparentes, aproximando-se com Sofia no colo. A bebê gorgolejava, alheia ao peso que pairava no ar, o cheiro de talco misturando-se ao suor leve da manhã quente. Isabela mostrou o celular, a tela brilhando sob o sol. O repórter, ele mandou isso. Sabe de algo, Joana? Pode ser sobre você, sobre nós. A voz dela saiu baixa, trêmula, ecoando o medo que sentira nas reuniões do escritório, onde olhares masculinos a mediam como uma intrusa no império do marido. Ela pensou nas favelas que via da janela do SUV. Barracos de zinco aglomerados contra morros, onde gente como Joana lutava por um vislumbre de dignidade sem o escudo do dinheiro. Joana pegou o telefone, os dedos calejados roçando os de Isabela, e leu em silêncio. Seu rosto endureceu, as linhas de preocupação aprofundando-se como sulcos em terra seca. Merda! Esses caras da imprensa são abutres, né? Eu vi na TV o que fazem com gente como eu. Expõem, humilham e depois esquecem enquanto a gente sangra na rua. Ela devolveu o aparelho, embalando Sofia com mais força, o peito subindo e descendo em respirações curtas. Memórias inundaram sua mente. Os dias na Consolação, agachada em um canto sujo, enquanto repórteres filmavam a face da miséria, sem perguntar nomes ou histórias. Se ele souber de mim amamentando Sofia ou da transição, é o fim. Volto para a favela, para mendigar embaixo da ponte do Pacaembu, com vizinhos cuspindo no chão ao me ver. Elas entraram na varanda coberta, o ventilador de teto girando preguiçosamente, espalhando o ar quente sem refrescar o clima tenso. Isabela sentou-se na cadeira de vime, as mãos entrelaçadas no colo, sentindo o peso da herança que carregava. Bilhões em ações farmacêuticas, mas impotência diante de um segredo humano. Eu não vou deixar isso acontecer. Hoje à tarde vou ao escritório e contrato um advogado especializado em privacidade. E para você? Eu pensei em algo mais. Um seguro médico de verdade, para continuar os tratamentos sem medo de clínicas fajutas. E talvez um curso na empresa para você subir de cargo longe dos olhares. Joana parou, os olhos se arregalando em surpresa misturada à desconfiança, como se a oferta fosse uma armadilha disfarçada de bondade. Subir de cargo? Eu, uma transpreta da quebrada, gerenciando o quê? Os diretores vão rir na minha cara, ou pior, me denunciar pro RH por fraude de identidade. Sua voz ganhou o tom rouco da periferia, gírias escapando como fumaça. Aqui em Sampa, o preconceito é lei não escrita. Eu limpo casa para sobreviver, não para sonhar com terno e gravata. Mas por baixo da resistência, uma faísca de esperança tremulava, lembrando as noites em que sonhara com uma vida além da vassoura e do avental. O dia se arrastou sob o sol escaldante, com Isabela no escritório do Itaim Bibi, negociando com o advogado em uma sala abafada de ar-condicionado gelado demais. Protejam a mansão, monitorem as redes. Se ele publicar, processamos por difamação, ordenou ela, o tom autoritário que aprendera com o marido, mas agora infundido de urgência pessoal. Lá fora, a Avenida Brigadeiro Faria Lima fervilhava. Executivos apressados em lanches caros, contrastando com os motoboys suados entregando lanches em semáforos, o suor pingando em uniformes puídos. Ela pensou em Joana sozinha com Sofia e ligou. Tudo bem aí? O advogado está cuidando. De volta à mansão ao entardecer, o céu se tingia de laranja sujo pela poluição, e o portão automático zumbia ao se abrir. Joana esperava na entrada,
O rosto pálido sob a pele escura, Sofia dormindo no carrinho ao lado. Ele apareceu. Ficou do outro lado da rua, tirando fotos com uma câmera grande. Eu mandei o segurança embora, mas ele gritou: "Ei, mordomo, conta pra mim sobre o bebê da patroa." A voz dela tremia. O pânico real agora, ecoando as vezes em que fugira de olhares hostis nas ruas da Vila Madalena, onde salões de beleza a demitiam por não se encaixar. Isabela sentiu o sangue gelar, mas em vez de recuar, avançou pegando o braço de Joana com firmeza. "Vem, entramos, não vamos fugir disso." Na cozinha, com as luzes LED acendendo devagar contra o crepúsculo, ela serviu água gelada de uma jarra de vidro, os copos tilintando na ilha de granito. "Eu contratei proteção extra e amanhã vou falar com Roberto no escritório. Ele tem contatos na mídia. Se precisar, pago para calar a boca desse cara." Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez, Isabela viu o reflexo de sua própria vulnerabilidade no olhar de Joana. O luto que a isolara, agora compartilhado com o medo de exposição. Joana sentou-se, os ombros relaxando um pouco, Sofia acordando com um chorinho que encheu o ar de urgência materna. "Por quê? Por que arriscar tudo por mim? Eu sou só a empregada que amamenta escondido." Lágrimas escorreram, quentes contra as bochechas, e ela limpou o rosto com a manga da camisa, o gesto cru de quem aprendera a esconder fraquezas nas ruas. Isabela se ajoelhou ao lado dela, tocando sua mão, o contraste de peles, clara e macia contra escura e áspera, simbolizando as barreiras que começavam a cair. "Porque você me mostrou o que é força de verdade. Eu herdei um império, mas você construiu o seu com nada. Sofia te deve a vida e eu te devo a humanidade que eu estava perdendo no luto. Vamos enfrentar isso juntas. Se a mídia vier, eu conto tudo. Sobre você, sobre a transição, sobre como atos de kindness mudam vidas. Não como escândalo, mas como história de resiliência." Joana assentiu devagar, o peito se abrindo como uma flor ao sol poente. Elas se abraçaram ali, com Sofia entre elas, o calor do corpo de Joana contrastando com o ar-condicionado zumbindo. O repórter ainda rondava lá fora, mas na mansão um laço se fortalecia, forjado na adversidade. A noite caía sobre São Paulo, luzes acendendo em torres e barracos, e pela primeira vez, Joana sentiu que o amanhã podia ser mais que sobrevivência, podia ser transformação. Mas o telefone de Isabela vibrou de novo. Uma ligação do repórter insistente, prometendo o confronto que testaria tudo. O sol poente de São Paulo se afogava em tons de laranja e roxo, tingindo as janelas da mansão como se a cidade inteira sangrasse. O ar da noite carregava o cheiro de asfalto quente, misturado ao vapor de churrascos distantes. Nas favelas do entorno, um lembrete cru das vidas que pulsavam além dos muros altos. Dentro da cozinha, o zumbido do ar-condicionado competia com o toque insistente do celular de Isabela, que vibrava sobre a ilha de granito como uma bomba-relógio. Ela o pegou, o coração martelando contra as costelas, e atendeu. A voz firme, apesar do tremor interno. "Quem fala?" Do outro lado, uma voz masculina, rouca e oportunista, ecoou como um eco das ruas sujas da liberdade, onde repórteres como ele caçavam histórias para sobreviver. "Senhora Vasconcelos, sou Carlos Mendes, do Jornal da Metrópole. Eu sei do seu mordomo. Ou devo dizer, da sua mordoma. Trans, amamentando o bebê da herdeira bilionária. Isso é ouro puro. Vamos conversar ou eu publico amanhã. Segredo sujo na mansão de luxo." Isabela sentiu o estômago revirar, o frio da raiva subindo pelo pescoço. Joana, ao lado, congelou com Sofia no colo, os olhos escuros arregalados em pânico puro, as mãos tremendo ao embalar a bebê que começava a choramingar. O quarto cheirava a leite morno e pânico, as luzes LED projetando sombras longas nas paredes brancas. "Não é sujo, Carlos, é humano, e se publicar eu te processo até a falência. Mas venha aqui, agora. Vamos resolver isso como adultos." Ela desligou antes que ele respondesse, o clique ecoando como um tiro no silêncio.
Joana largou Sofia no carrinho devagar, os joelhos fracos, como se o chão de cerâmica italiana fosse areia movediça. Isabela, não. Ele vai torcer tudo. Eu vi na TV o que fazem com a gente. Chamam de aberração. Mostram fotos antigas da favela, pintam como se eu fosse ameaça para criança. Volto para a rua, para dormir no viaduto do chá, com ratos correndo nos pés. Sua voz saiu rouca, carregada com o sotaque da quebrada. Aberração. Rua. As palavras saindo como confissões arrancadas a ferros. Aos 42 anos, ela revivia as noites em Paraisópolis, onde o preconceito era mais letal que bala perdida, mães escondendo filhos trans em barracos úmidos para poupá-los de olhares que matavam devagar. Isabela se aproximou, tocando os ombros tensos de Joana, sentindo os músculos endurecidos pela vida de máscaras. Não vai voltar para a rua, eu não deixo. Isso acaba hoje, de um jeito que mude tudo. Para você, para Sofia, para mim. Seus olhos, vermelhos de exaustão, brilhavam com uma determinação forjada no luto e na empatia recém-descoberta. Ela pensou nas reuniões do escritório, nos executivos que a viam como viúva frágil, ignorando as favelas que subiam os morros ao lado de seus prédios reluzentes. Agora, via Joana como espelho. Duas mulheres lutando contra invisibilidades, classe e gênero, tecendo correntes iguais. Meia hora depois, o portão automático zumbia e Carlos Mendes entrava, um homem magro de uns 50 anos, com câmera no ombro e gravador na mão, o cheiro de cigarro barato grudado na camisa amassada. A varanda coberta, com suas cadeiras de vime e o jardim úmido pela garoa que voltava a cair, parecia um palco improvisado. Joana ficou dentro, com Sofia, espiando pela porta de vidro, o coração na garganta. Isabela o recebeu sozinha, o hobby trocado por um suéter simples, os cabelos soltos como armadura de vulnerabilidade. Sente-se, Carlos. Sem truques. Você quer a história? Eu te dou, mas do meu jeito. Ele se sentou, os olhos ávidos varrendo o luxo ao redor, o mármore, as luzes suaves, contrastando com sua própria vida de prazos apertados e aluguel atrasado na Zona Leste. Eu tenho fotos borradas, o mordomo, ela amamentando, escândalo na alta sociedade, bilionária e sua empregada trans. Vende como pão quente. Isabela respirou fundo, o ar úmido enchendo os pulmões. Não é escândalo, é salvação. Meu marido morreu há 6 meses, deixando-me sozinha com Sofia, afogada em luto e reuniões que me sugavam a alma. Joana, trabalha aqui há anos. Veio da favela, lutou contra preconceito que mata mais que fome. Ela escondeu quem é para sobreviver. Hormônios no mercado negro, cirurgias em clínicas escondidas, noites chorando sozinha no quartinho dos empregados. Quando Sofia chorava de fome e eu desabava, Joana deu o que tinha, leite do próprio corpo, um ato de amor que não tem gênero nem classe. Carlos pausou o gravador, surpreso, o cinismo rachando. Mas por quê? Por que arriscar o emprego? Porque ela é família. E eu era prisioneira do dinheiro. Cega para as injustiças que você e eu vemos todo dia. Trans jogadas na rua, favelas crescendo ao lado de mansões, empregos que discriminam sem piscar. Joana me mostrou resiliência. Agora, eu mudo isso. Amanhã anuncio na empresa. Programa de inclusão para trans e pobres, empregos dignos, saúde gratuita. E você? Publique como história de transformação, não de fofoca, ou eu te enterro em processos. A garoa tamborilava no telhado, e Carlos baixou a cabeça, o peso das próprias reportagens sensacionalistas, amigos perdidos na miséria que ele explorara por cliques, o atingindo como um soco. Eu vim da periferia também. Perdi um irmão para violência trans. Tá bom, eu faço direito. Mas precisa de fotos reais com sentimento. Isabela chamou Joana, que saiu devagar, Sofia no colo, os olhos úmidos, mas erguidos. Eu permito. Mas não como vítima, como sobrevivente. Elas posaram juntas na varanda, mães unidas sob a luz fraca, o flash da câmera capturando não escândalo, mas dignidade. Carlos saiu, murmurando, obrigado, o portão fechando atrás dele como o fim de uma era.
Naquela noite a mansão pulsava com uma paz nova, o jantar simples na cozinha, arroz, feijão, salada fresca, servido sem uniformes, só duas mulheres rindo baixinho enquanto Sofia gorgolejava. Joana, pela primeira vez sem máscara, desabotoou a blusa para amamentar abertamente, o leite fluindo como bálsamo. Você mudou tudo, Isabela. De prisioneira a aliada. Isabela sorriu tocando a mão dela, o contraste de peles agora ponte, não barreira. Nós mudamos. Amanhã no escritório, eu conto para os diretores. E você vem comigo como consultora. Nada de esconder mais. Lá fora São Paulo dormia inquieta, luzes piscando em torres e barracos, mas dentro o luto se transformara em ação, compaixão que ecoaria nas favelas, nas salas de reunião, nas vidas quebradas. Joana sentiu o peito leve pela primeira vez sonhando sem medo, enquanto Isabela via no reflexo da janela uma si mesma renascida, não herdeira solitária, mas catalisadora de mudança. A chuva parou, revelando estrelas raras no céu poluído, um brilho sutil de esperança para as que lutavam abaixo.